Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 9. Eu vou estar fazendo menção de alguns versículos. Prometo ser bem breve e fiel àquilo na qual o Senhor colocou ao meu coração desde sexta-feira. Eu nem imaginava que eu iria pregar hoje. Só que na sexta, enquanto o pastor Ageu estava ministrando aqui, o Senhor estava me dando essa mensagem enquanto eu estava sentada. E pela madrugada, a diaconisa Zayandra me mandou uma mensagem, realmente de madrugada. E eu falei, amém, a gente não pode fugir, né? Então, Mateus capítulo 9, eu vou estar fazendo menção de alguns versículos. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu queria aqui agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade. Agradecer aos nossos líderes, o pastor Luciano, a missionária Natasha, o pastor Ageu, a missionária Chayenne, e a nossa líder do departamento de senhoras também, pelo convite. E, irmãos, quero ser bem rápida e breve e falar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Que venhamos estar atentos, porque eu tenho certeza que da mesma proporção que o Senhor falou comigo, Ele irá falar com a igreja também. Todos nós sabemos e conhecemos muitas curas, muitos milagres na qual Jesus operou. E quando eu estava lá em casa hoje, não tive aquele tempo longo para estudar, porque o Emanuel realmente, esses dias ele está bem enjoado, mas o momento que eu tive ali, eu consegui entender o que o Senhor queria falar comigo. Não que eu esteja aqui em cima desse altar pregando de qualquer jeito o que eu quero, não. Mesmo com o meu pouco tempo, ou às vezes o tempo um pouco corrido, mas eu entendi o que o Senhor quis falar. Sabemos que já vimos muitos milagres na qual o Senhor operou. Jesus, ele operou curas, transformações, fez o coxo andar. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Quantas pessoas não vimos que foi liberta no decorrer da trajetória de Jesus? E algo me chama a atenção neste texto, porque havia um paralítico que ele vivia prostrado em cima de uma cama. Ele não tinha como se levantar daquela cama. Só que eu imagino que poderia ser que ao ver dele, ele jamais pudesse levantar dali. Ele estaria prostrado sobre aquela cama. Poderia que ao ver dele, ele olhasse para todos os lados e visse que não teria ninguém para ajudar ele a se levantar daquela cama. Só que teve um dia que alguns amigos dele foi até ele e o convidou a ir até Jesus. Porque vemos que a Bíblia vai começar a nos relatar que levaram o paralítico deitado numa cama. Não foi Jesus que foi até o paralítico. E isso não está isentando que Jesus não sabia que ele era um paralítico, que ele não precisasse de uma cura. Jesus sabia. Só que o Senhor ministrou algo no meu coração, que às vezes achamos que algum problema na nossa vida não tem mais jeito. Às vezes achamos que tem problemas na nossa vida, que já há tanto tempo que almejamos e pedimos, que aos nossos olhos já não tem mais jeito. Só que o Senhor começou a ministrar o meu coração. Vai ter momentos que eu vou usar pessoas para te levar até mim.
Vai ser no momento que você estiver fraca que eu vou usar pessoas para te trazer até mim. Vai ter momentos que eu vou chegar, vou usar pessoas. No momento em que tu falar, Senhor, eu tô fraca, aí o Senhor vai falar, ei, vai até ela, vai até ele e traga até a mim. Ela tem falado que não vai mais conseguir, ele tem falado que vai parar, mas traga ela até mim, traga ele até mim, porque eu posso, eu faço, eu liberto, eu transformo, eu curo, eu dou força e eu renovo. E eu posso imaginar ele chegando, empurrando aquela cama, e aquele homem olhando para Jesus. Será o que se passou pela mente dele? Poderia ter sido que ele já ouviu falar de Jesus, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Só que chegou o momento dele ter uma experiência com Jesus. Ali era ele e Jesus. Não era mais ele e os amigos, não. Aí era ele, Deus. Era ele e o Senhor. Aí é o Senhor falando, ei, eles apenas te trouxe, mas agora que é eu e você, o que eles tinham para fazer, ele já fez. Agora vamos ter um particular aqui. É só eu e você. Por que tu tá prostrado nessa cama? Não era assim para começar, mas Jesus sabe. E eles foram. Eles levaram aquele homem. O homem poderia olhar para o problema dele e falar que já não tinha mais jeito. Só que chegou um dia que ele teve um encontro com Jesus. Para quantas pessoas nós olhamos hoje e falamos que não tem jeito? Para quantas pessoas olhamos hoje, por muitas vezes a situação está tão escassa que falamos, Senhor, não tem mais jeito. E é o Senhor falando, somente traga até mim, somente coloca sobre o meu altar, porque eu vou ter um particular com ele, eu vou ter um particular com ela. E no momento na qual, quando Jesus olha para aqueles amigos daquele paralítico, Jesus vai falar para eles, filho, tem bom ânimo. Jesus olha para o paralítico e fala, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Será que era isso que ele queria ouvir de Jesus? Será que era isso? Que Jesus tinha perdoado os pecados dele? Mas eu imagino ele pensando, eles não estão me levando até Jesus para que ele venha me curar? E ele vem falar que os meus pecados estão sendo perdoados? Eu quero saber da minha cura. Eu quero saber de sair de cima dessa cama. E o Senhor ministrou ao meu coração, sabe por quê? Primeiro eu perdoei os pecados dele, porque para fazer a minha obra não tem que estar de qualquer jeito. Para fazer a minha obra tem que estar purificado. Para fazer a minha obra tem que estar liberto. Para fazer a minha obra tem que estar transformado. Eu não uso ninguém de qualquer jeito, eu não uso ninguém de qualquer forma. Do que adianta estar todo limpo, por fora e por dentro, com o coração manchado? Do que adianta andar, do que adianta falar, do que adianta ouvir, do que adianta tocar, mas tem blasfemado contra o meu nome? Do que adianta estar com o corpo perfeito, mas o coração impuro? Do que adianta estar com o corpo perfeito, mas a mente cheia de pecado? Aquele paralítico estava atrás da cura dele, mas Jesus primeiro perdoou os pecados dele, porque Jesus sabia o que passava na mente dele. Somente Jesus sabia o que estava no coração dele. Os amigos dele conheciam ele por fora, mas Jesus conhecia ele por dentro. Jesus sabia qual era a intenção dele. A intenção dele, talvez, vocês podem até se espantar, mas talvez se ele tivesse somente recebido a cura, ele poderia sair dali e nem iria agradecer a Deus. Porque assim é nos dias de hoje. Muitos correm atrás de bênçãos, correm atrás de milagre, e quando recebe, vira as costas para Jesus. E o Senhor está falando nessa noite, eu vou fazer na tua vida, eu vou cumprir as promessas, mas primeiro eu vou te curar, primeiro eu vou te transformar, primeiro eu vou te lapidar.
fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Às vezes não entendemos alguns processos. Às vezes não entendemos porque estamos na olaria. Mas o Senhor está falando: eu não quero somente te curar por fora. Eu quero primeiro te curar por dentro. Primeiro vai ser aqui, ó. Porque o que eu tenho para fazer contigo vai ser exposto. Mas primeiro eu quero um tratamento é aqui, ó. Um tratamento é aqui. Eu vou tirar o orgulho, eu vou tirar a soberba, eu vou tirar a prepotência, eu vou tirar a mentira, eu vou tirar o engano, eu vou tirar a prostituição, eu vou tirar os pecados. E quando eu ver que tu pode, eu te liberto para fazer a minha obra. Só que a Bíblia vai nos relatar que os escribas olharam para aquele paralítico e falaram: ai, mas ele blasfema. Porque eles já estavam pecando por estar apontando o dedo para o próximo. Será que eles não prestaram atenção? Eles olharam para o pecado do paralítico, porque ele blasfemava. Mas será que eles pararam e pensaram: eu também estou pecando, porque eu também estou falando do pecado dele? Porque às vezes vai ser muito mais fácil eu apontar o dedo e olhar para o pecado do meu irmão, do que voltar o dedo e olhar para o meu pecado. Aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, o que precisa ser consertado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser arrancado. Só que Jesus foi bem claro em dizer para ele. Jesus conhecia os pensamentos deles. E Jesus fala: uai, será que é mais fácil dizer que perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Aos nossos olhos é mais fácil falar: perdoados estão os nossos pecados. Porque eles falaram que aquele paralítico blasfemava. Mas será que a fé deles realmente estava alicerçada em Deus? Será que eles levaram aquele paralítico com o pensamento de que realmente ele sairia dali curado? Ou que Jesus somente iria expor o pecado do paralítico para fora? Jesus não queria isso não. Jesus sabia do pensamento do paralítico. Jesus sabia que ele precisava da cura. Jesus sabia que ele precisava da libertação. E eu posso imaginar Jesus falando: não, já que ele veio atrás da cura, eu vou dar a libertação também. Porque quando ele sair daqui, ele já vai fazendo a minha obra. Quando ele sair daqui, ele já vai andando para a minha presença. Quando ele sair daqui, ele já vai andando para os caminhos que eu vou ordenar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala para ele: levanta-te e anda. Ele levantou daquela cama e ele andou. Ele andou. Não por mérito dos amigos, mas por mérito de Jesus. Porque ali estava sendo gerado testemunho. Talvez um dos amigos que olhavam para ele poderia falar: vamos ver se o teu Jesus faz mesmo. Vamos ver se o teu Jesus cura mesmo. Vamos ver se o teu Jesus liberta mesmo. Quantas pessoas não olham para nós hoje e falam: tem buscado tanto por algo, nunca aconteceu. Será que esse Jesus que ela serve vai fazer? Será que esse Jesus que ela serve vai libertar? Será que esse Jesus que ela serve vai transformar? E é o Senhor falando para mim: só fala qual é o teu problema, mas primeiro começa a expor os teus pecados. Eu vou até te curar, eu vou até te fazer andar, mas primeiro eu quero te limpar. Primeiro eu quero te purificar. Primeiro eu quero te lapidar. Porque depois que tu estiver preparada, eu coloco a bênção sobre as tuas mãos. Eu coloco a cura sobre as tuas mãos. Eu coloco a libertação sobre as tuas mãos. E o Senhor, Ele falou algo muito forte comigo. Porque aqueles amigos, eles levaram o paralítico até Jesus. E o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração. Para onde que nós temos levado as pessoas que estão ao nosso redor, que estão precisando de uma cura? Será que temos afundado mais? Ou temos falado de um Jesus que liberta? Para onde
temos levado, qual o caminho que temos mostrado para as pessoas que estão ao nosso lado precisando de uma palavra de conforto? Para as pessoas que às vezes estão ao nosso lado, mesmo nós sangrando, mas estão querendo ouvir algo que o Senhor coloca sobre os nossos lábios para falar. Quantas pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes está querendo ouvir um conselho, uma palavra vindo dos céus, mas às vezes preferimos nos sentar e falar do irmão, e falar de como o irmão louvou, e falar do erro da ministração, e falar que a luz da igreja acabou, e falar que a internet está ruim. O Senhor está falando nessa noite: eu não quero que tu se assente para ficar falando bobeira, não. Se for para se assentar, é para falar da minha presença, é para falar do meu nome, é para falar dos meus milagres, é para falar do que eu posso fazer. O Senhor, Ele nos entrega palavras, mas às vezes preferimos deixar passar batido. O Espírito Santo de Deus fica martirizando: fala sobre isso. E às vezes preferimos falar do irmão. Está sabendo o que está acontecendo na vida de fulano? E o Senhor está falando: começa a falar o que eu fiz na tua vida, meu filho. Começa a falar de onde eu te tirei, minha filha. Começa a falar dos livramentos que eu já te dei. Não é mais tempo de nos assentar para ficar perdendo tempo, não. Jesus está voltando. Ele não nos entregou dom, Ele não nos entregou cargos eclesiásticos para ficar de enfeite, não. Ele não nos entregou certificado, seja de diaconisa, de missionário, de obreiro. Ele não nos entregou somente para ficar estampado na parede da sala, não. Ele nos entregou foi para exercermos. Ele nos entregou foi para fazer. Se Ele me entregou, se Ele te entregou, devemos fazer, devemos exercer. Talvez vai chegar alguém até a nossa porta e vai falar: tá sabendo o que aconteceu na casa do vizinho essa noite? Mas aí vamos usar a autoridade que o Senhor nos deu e vamos falar: o que eu não tenho nada a ver com a vida do vizinho. Quer saber o que Jesus fez comigo? Quer saber de onde Ele me tirou? Quer saber o que Ele pode fazer? Se você quiser saber, eu te conto, pode entrar. Mas se não quiser, se retire, meu irmão. Se retire, minha irmã. É tempo de usarmos a autoridade que temos em cima de um altar para fecharmos brechas na nossa vida, para repreender o espírito da fofoca, para repreender o espírito da discórdia, para repreender o espírito da contenda. Não é mais tempo de ficarmos paralisados, não. Não é mais tempo de ficarmos pensando o que os outros vão achar, não. Se o Senhor te mandou falar, fale. Se o Senhor te mandou fazer, faça. Porque quem vai se responsabilizar é Ele. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele paralítico, ele se levantou. Por um momento, pode ser que ele tivesse olhado e falado: Jesus, será que o Senhor faz mesmo? Por quanto tempo eu fiquei prostrado sobre essa cama, mas só agora o Senhor decidiu fazer? Por quanto tempo eu fiquei aqui acamado, sem ninguém me ver, sem ninguém nem saber da minha existência? Será que o Senhor vai mesmo fazer? E o Senhor falou comigo: chega o momento do particular. Chega o momento em que não temos mais para onde correr. Fugimos tanto, corremos tanto, que às vezes é necessário alguém nos levar até Jesus. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio de virmos pelo amor. Só que às vezes preferimos vir pela dor. O Senhor, Ele falou comigo, Ele falou que no momento na qual Ele curou aquele paralítico, e ele saiu diretamente daquele lugar e foi para a casa dele, o Senhor, Ele começou a ministrar algo no meu coração lá em casa hoje, que por muitas vezes eu questionava. Por muitas vezes eu falava: Senhor, como eu devo fazer?
O meu esposo, ele não é liberto. Ele não está na tua presença, mas eu estou. Eu preciso cultuar. Eu preciso estar nas coisas da igreja. Eu preciso estar envolvida nas coisas da igreja. E o Senhor, Ele falou comigo que tem muitos lares nos dias de hoje que estão sendo destruídos por falta de sabedoria e vigilância. Porque às vezes esquecemos que temos família, que temos um ministério na qual o Senhor nos entregou primeiro. Às vezes estamos no auge das ministrações, estamos no auge de estar em agendas e agendas e agendas, e esquecemos que o Senhor, Ele nos entregou um primeiro ministério e único, que foi a nossa família, que foi a nossa casa. E eu falei, mas Senhor, por quê? Ele não poderia ter saído daquele lugar e ter ido direto para a igreja? E o Senhor falou comigo, sabe por que eu falei para ele primeiro para dentro da casa dele? Para ele andar primeiro para a casa dele, porque era lá dentro que precisava ser consertado primeiro. Era dentro da casa dele que o conserto teria que vir primeiro. Porque não adianta querermos pregar, não adianta querermos louvar, não adianta querermos fazer a obra do Senhor com a nossa casa bagunçada, com as nossas coisas em desordem. E o Senhor falou comigo, primeiro eu levei ele para lá, porque quando ele arrumasse lá, eu iria colocar ele em cima de um altar. Quando ele arrumasse lá, eu iria abrir as agendas para ele. Quando ele arrumasse lá, eu iria dar estrutura para ele pregar. Quando ele arrumasse lá, eu iria alicerçar ele na minha presença. Então não adianta. Quando o obreiro Itamar falou aqui, eu tinha acabado de escrever somente assim, primeiro em casa. E eu não entendi. E o Senhor usou ele para confirmar. Às vezes focamos, missionária Letícia, mas eu não tenho que fazer a obra? Tem. Mas tudo tem um limite. Vai chegar momentos em que o Senhor vai querer que nós pregamos. Mas vai chegar momentos em que o Senhor vai nos separar. Vai chegar momentos em que vamos ter que estar em todos os cultos. Mas vai chegar momentos que às vezes vai ser necessário um ou outro culto não estarmos presentes, porque a nossa casa muitas vezes está perecendo e não estamos vendo. A nossa casa muitas vezes está desabando e não percebemos. A nossa casa por muitas vezes está indo por água abaixo, mas não estamos percebendo. Quantas pessoas vemos nos dias de hoje tendo o prazer de postar agendas abertas, querendo fama, querendo holofote, querendo a todo custo as coisas deste mundo, querendo estar nos stories, querendo se aparecer para dizer, eu prego em vários lugares, eu faço em vários lugares, mas tem se esquecido que tem família, que tem esposa, que tem filhos. Ah, mas eu vou ter que parar. Não. Mas é porque as coisas do Senhor é tudo dosado. O Senhor, Ele não faz nada com bagunça, não. Vai chegar momentos em que vamos ter que recusar agendas, porque o Senhor primeiro vai querer que nós venhamos estar presente mais dentro do nosso lar. E Jesus falou comigo, foi por isso, minha filha, que primeiro eu falei para ele ir para dentro da casa dele. Eu poderia ter falado para ele, vai, pode ir para o templo, porque lá teria pessoas para ouvi-lo. Mas o Senhor falou comigo, sabe por que ele foi para a casa dele? Porque era lá, o testemunho dele primeiro tem que ser visto, é dentro da casa dele. É primeiro dentro da casa dele que o testemunho dele tem que ser visto. Às vezes queremos falar dos nossos testemunhos para as pessoas, mas dentro da nossa casa não falamos. Às vezes queremos pregar em altares, em grandes igrejas, mas não queremos fazer um culto dentro do nosso lar com os nossos filhos. Às vezes queremos estar em várias agendas, mas não temos tempo para nada dentro da nossa casa. E o Senhor está falando nessa noite, primeiro começa a arrumar dentro da tua casa.
Ei, coloca a tua casa em ordem, para que não venha perecer, para que não venha haver morte, para que não venha haver destruição, para que não venha haver brechas, para que não venha haver legalidades. Primeiro organiza a tua casa, porque do teu ministério eu vou cuidando. Ei, minha filha, teu maior ministério é a tua família. Ei, meu filho, teu maior ministério é a tua família. Então primeiro faça para os seus, porque enquanto você vai fazendo lá, vai exercendo lá, eu vou te capacitando primeiro dentro da tua casa, para quando tu for pregar, tu falar: o meu filho ouviu falar de Jesus, ele estava nas drogas, mas ele ouviu falar de Jesus. A minha filha estava na prostituição, mas um dia ela ouviu falar de Jesus, porque eu falei para ela, e ela saiu da prostituição. Não podemos esquecer da nossa família, não podemos. E eu falei: Senhor, mas por que ele precisou levar aquela cama? E o Senhor falou comigo que neste versículo que ele fala da cama, o Senhor falou: minha filha, onde que fica a cama dentro de uma casa? E eu falei: Senhor, fica dentro de um quarto. E o Senhor falou comigo: e é assim que eu quero você e a minha igreja, é tendo secreto. Mateus 6,6 vai nos dizer: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta. E é o Senhor falando: eu quero que a igreja venha ter intimidade comigo, eu quero que a igreja venha ter intimidade. Ei, minha filha, não começa a se preocupar não, somente entra para o teu quarto, fecha a tua porta e começa a expor para mim os teus problemas. Começa a falar para mim aonde está doendo, aonde está machucando, aonde é que não está mais dando para fazer. Porque é no secreto, não vai ser em cima de um altar não, não vai ser em agenda não, vai ser dentro do teu quarto que eu vou me revelar para você. Vai ser dentro do teu quarto que tu vai viver as maiores experiências que tu nunca teve na tua vida. E aí que eu fui entender que é necessário, é dentro de casa primeiro. É dentro de casa primeiro. Como já foi ministrado uma vez pelo diácono Jorge, colocar no grupo em oração e largar o celular lá e fazer comida e varrer quintal e lavar roupa é muito fácil, mas é tempo de colocar lá em oração, entrar pro quarto, fechar a porta, esquecer os problemas, esquecer as renúncias e esquecer que Deus, Ele faz, Ele liberta, Ele transforma. É noite de começar a fazer diferente. É noite de começar a ter secreto. E aí vai esperar até quando? Vai esperar até quando? O Senhor falou comigo: eu curei aquele paralítico, mas não foi para ele estar no boteco não. Eu dei as pernas para ele andar, eu dei os movimentos para ele, não foi para ele estar na prostituição não. Eu dei os movimentos da perna dele, não foi para estar em festas não. Eu dei os movimentos para ele, foi para ele estar na minha presença. E é o Senhor falando para mim, para você nessa noite: eu te tirei do pecado, eu te tirei da prostituição, eu te tirei do adultério, eu te libertei da pornografia, eu te tirei do crack, eu te tirei das drogas, eu te tirei da macumba, eu arranquei os vícios, mas não foi para tu ficar prostrado não, não foi para tu ficar em uma cama não, foi para tu fazer a minha obra, foi para tu estar na minha presença. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele não nos consagrou, Ele não nos arrancou do lamaçal do pecado para estarmos dando desculpinha para não estar no culto não. Jesus, Ele não nos arrancou do lamaçal do pecado, de um charco de lodo, para chegar aqui e recusarmos a oportunidade não. O Senhor, Ele não nos tirou das drogas, Ele não nos tirou do adultério para ficarmos parados não. O Senhor está falando: começa a exercer, comece a fazer, porque quando eu começar a amassar, quando eu começar a tratar, tu vai voltar a pensar nas oportunidades que eu dei e você não valorizou.
sou. Não espere a dor, não espere a morte, não espere a perca para fazer a minha vontade. O Senhor está falando nessa noite, assim como Ele está falando aqui, Ele falou comigo lá em casa. O Senhor falou, não é tempo mais de ficar choramingando, não. É tempo de tu entrar para dentro deste quarto e começar a expor para mim aonde está doendo. Porque quem vai fazer sou eu. Quem vai libertar sou eu. Da mesma forma que eu levantei um paralítico, eu liberto das drogas, eu liberto do crack, eu tiro da macumba, eu arranco da prostituição. Só que às vezes pagamos para ver. E o Senhor está falando hoje, não pague para ver não. Os movimentos tu já tem. Eu já dei a direção para onde é para você ir. Agora vai de você. Só não espere ninguém chegar e te levar. Depende de qual cama não. Porque muitos estão esperando estar na cama de um hospital para aceitar a Jesus. Muitos estão esperando estar em um leito. Muitos estão esperando o pior para poder reconciliar, para poder aceitar a Jesus. E o Senhor está falando hoje, independente do teu grau eclesiástico, independente do que você seja dentro da minha casa, eu não te quero mais paralisado, porque tu não nasceu para ser paralítico. Tu nasceu foi para andar, tu nasceu foi para marchar, tu nasceu foi para estar na minha presença, tu nasceu foi para ganhar almas, tu anda para fazer a minha vontade. Jesus curou ele, mas não para ele ficar prostrado. Foi por isso que Jesus primeiro perdoou os pecados, primeiro Jesus purificou, primeiro Jesus tratou, para depois fazer com que ele viesse andar. Então hoje, não espere o amassar de Jesus. Não espere Jesus tirar o movimento das tuas pernas e você ter que ficar lá na tua casa, em cima de uma cama, pedindo por misericórdia. Porque Jesus vai te fazer pensar. Lembra de quando eu falei, me adora. Lembra quando eu falei, aceite as oportunidades que eu estou te dando, e você começou a me negar, e você começou a me rejeitar. Então é nesse momento que agora vai ser um tratar meu e seu, que eu vou te pegar, aproveitar a oportunidade que tu só está sentado, e tu vai orar, e tu vai me buscar, e tu vai jejuar, porque tu só vai levantar daí quando tu estiver curado, quando tu estiver limpo, quando tu estiver purificado. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus.